Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você agora, nesse instante, meditasse comigo a respeito da descida do Espírito Santo. Como é importante, como é extraordinário, como é forte, como é poderoso quando o Espírito Santo vem sobre nós. Veja esse texto sagrado. Diz a Bíblia, lá em Lucas, que o anjo Gabriel chegou a Maria, visitou Maria e disse para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ora, minha amiga e meu amigo, veja que a geração, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E ele foi gerado para ser o sacrifício por nós neste mundo. Ora, quem é gerado pelo Espírito Santo é espírito, é espiritual, tem a natureza divina, que foi o que aconteceu com Jesus. Da mesma forma como Maria gerou no ventre, ou melhor, no seu ventre, foi gerado pelo Espírito Santo Jesus, da mesma forma como o Espírito Santo envolveu, a sua sombra envolveu o corpo da Virgem Maria e colocou nela a semente celestial, a semente divina, o Senhor Jesus, então gerou ali o Filho de Deus. Ele foi chamado Filho de Deus. E quando a gente também é visitado pelo Espírito Santo, quando a sombra do Altíssimo envolve a gente, então nós somos também chamados, considerados filhos de Deus. É assim que funciona. Ah, bispo, mas peraí, não diz que todos são filhos de Deus? Não. Todos são filhos de Deus? Não. Isso é uma mentira. Isso é uma balela. É uma doutrina diabólica, religiosa, que não tem nada a ver com a fé cristã, com a fé bíblica. Todos são filhos de Deus? Não. Filho de Deus é quem Deus gera. É ou não é? Quem Deus gera, esse é filho de Deus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Eu fui gerado pelo Espírito Santo. Aqueles que têm sido batizados com o Espírito Santo são gerados filhos de Deus, são verdadeiros filhos de Deus. O apóstolo Paulo fala, lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, que quem não tem o Espírito Santo não pertence ao Senhor Jesus. Jesus também falou que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não é filho de Deus.
não pode conhecer o reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Então, para que você possa ser considerada filha de Deus, filho de Deus, o Espírito Santo tem que descer para você. É por isso que nós estamos nessa campanha de Israel, para que todo o povo venha receber o Espírito Santo. É por essa razão que nós estamos batendo. Olha, você tem que receber o Espírito Santo. Você tem que receber o Espírito Santo. Mas, bispo, eu não mereço. Não importa. Se você não merece, mas se você buscá-lo, se você investir a sua alma na busca do Espírito Santo, ele vai descer sobre você, porque ninguém mais tem interesse em fazê-la filha, filho de Deus, do que o próprio Deus. Ora, bolas, é essa a fé que nos move. Você, se receber o Espírito Santo, aí sim você vai ver a diferença entre a pessoa que era nascida dos seus pais e a pessoa que é nascida do Espírito Santo. É uma coisa brutal, brutal. Então você vai ver agora o testemunho de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. E você vai ver a diferença dela. Você vai ver a diferença na sua maneira de falar, na sua maneira de ser. Você vai ver no brilho dos seus olhos a diferença de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Vamos assisti-lo. Eu me chamo Deusa Lopes, tenho 33 anos de idade. Hoje eu moro na região do ABC, em São Bernardo do Campo. Só que eu sou uma menina que eu vim do interior do Piauí, de uma cidade chamada São Miguel do Tapuio. Quando eu morava nesse interior, a gente vivia da roça. O meu pai teve 4 filhos. Desde criança que eu saía com meu outro irmão para vender coisa na rua, vender gelinho, vender pimenta, vender várias coisas para poder ajudar a minha mãe a ter dinheiro também para a gente poder sobreviver. Moramos sempre em lugares carentes, em vilas, em favelas lá da região, lá de Teresina. Esse meu irmão mais novo do que eu, ele se envolveu com drogas. Então, ele brigava muito com meu pai. Vendo tudo aquilo que acontecia, eu cheguei aí numa denominação em busca de Deus para ver se mudava alguma coisa. Só que eu não conseguia achar essa verdadeira paz, esse Deus que ia mudar a minha vida. E quando eu chegava dentro de casa, era o mesmo inferno. E eu parei de ir. Aí eu não ia para nenhuma igreja mais, foi onde eu comecei a beber, foi onde as situações pioraram por conta do meu irmão e onde nós tivemos que realmente desfazer nossa família. E eu fiquei sozinha lá. Eu tinha 17 anos, eu fiquei jogada nas casas da minha tia. Aí eu fiquei lá trabalhando em Teresina sozinha, morando na casa dos outros, sendo humilhada pelos outros. Eu tinha uma sede de vencer, de mudança de vida. Eu tinha um desejo ardente de felicidade, porque toda a minha vida eu fui criada nesse ambiente de briga, discussão, família destruída. E quando foi aos meus 23 anos de idade, eu decidi vir para São Paulo. Eu me deparei, com a favela também, porque eu fui morar na favela com a minha irmã. Eu conheci uma pessoa. E aí eu já mesmo querendo ser feliz, eu me apaixonei logo à primeira vista por essa pessoa também. A gente começou a namorar, mas quando eu conheci essa pessoa, ele estava numa situação muito difícil da vida dele também, era viúvo, estava com uma filha de 7 anos, de 6 para 7 anos, criando essa filha sozinha. Aí no início desse relacionamento a gente brigava muito, principalmente agressões verbais, e eu não sabia lidar com ele, não tinha sabedoria de lidar com toda aquela situação que eu tinha me envolvido, Ele estava devendo agiota na época, estava com a casa para ser expulso da casa de aluguel, e eu, para poder ajudá-lo a sair dessa situação, eu fui trabalhar em hospitais também. Todo o dinheiro que eu recebia, eu tinha que dar para ele pagar os agiotas, para ele não morrer, porque os agiotas ameaçavam ele. Então eu pegava tudo que eu ganhava e dava na mão dele. E aquela esperança de felicidade começou a ser uma frustração na minha vida de novo. Ele já tinha sido da Igreja Universal, e aí ele falou, olha, a gente vai se casar, vai construir a nossa vida, mas a gente vai começar a ir na Igreja Universal.
E aí nós começamos a ir. Na primeira reunião que eu fui, eu vi que era algo diferente. Eu falei, meu Deus, a fé desses pastores são diferentes, a fé dessa igreja é diferente. E aí eu buscava, na busca que o pastor colocava a gente para buscar, eu falei, meu Deus, mas eu nunca busquei desse jeito. Quando eu comecei a participar das reuniões que o pastor falava sobre o Espírito Santo, sobre que ele seria o responsável de toda a mudança, que essa mudança teria que acontecer de dentro para fora, eu comecei a buscar incansavelmente, porque eu queria ter aquele Espírito Santo. Eu queria ter aquele espírito diferenciado que eu ouvi o pastor pregar. E naquele momento que eu entendi, quando o homem de Deus falou que para mim ter o Espírito Santo era vida por vida. Então eu decidi a minha vida pela vida de Deus. E naquele momento eu deixei tudo, deixei o meu eu, o pecado, o que eu queria ser. Eu sacrifiquei o meu eu, a minha vida pela vida dele, para me ter esse Espírito Santo na minha vida. Então o grande dia chegou. Foi quando eu fui na busca, eu ia sempre na busca de quarta, de domingo, em busca desse Espírito Santo. Eu fui numa fé racional, de uma forma racional, e conversei com Deus. Meu Deus, eu quero o teu Espírito Santo. E aí naquele dia eu busquei como eu nunca tinha buscado na minha vida e saí de lá cheia do Espírito Santo. Eu saí de lá uma pessoa diferente. As minhas ansiedades eu já não tinha mais. Eu era uma pessoa nervosa, eu parei o meu nervosismo que eu tinha, então eu comecei a ter atitudes diferenciadas na minha casa, com a minha família, com as pessoas que estavam ao meu redor. Eu comecei a agir diferente. Mesmo com todos os problemas, eu tinha uma paz dentro de mim. Passei a ser uma mulher sábia, uma mulher intrépida, uma mulher de visão. E eu recebi a fé sobrenatural que me mostrou a grandeza de Deus. E aí veio a fogueira santa de Israel. E eu me lancei no altar, eu me lancei naquela fogueira santa, eu lancei tudo o que eu queria ser no altar de Deus. A partir daquele momento começou a acontecer coisas extraordinárias. O meu casamento foi restaurado, o meu esposo é um homem maravilhoso, foi um presente que Deus me deu na minha vida. Hoje nós temos 3 filhas abençoadas. Eu tenho uma de 17 anos, que já era do primeiro casamento do meu esposo. Tenho a Camila, de 8 anos, e tenho uma bebezinha agora que vai fazer 1 ano e 5 meses. Nós tivemos uma oportunidade de conhecer um grupo de representação, onde nós entramos nesse grupo, se tornamos empresários. Hoje nós temos um patrimônio aí avaliado em mais de 3 milhões de reais. Temos uma casa de 1,5 milhão de reais, temos chácara de mais de R$500 mil. Hoje nós andamos de carro importado, temos 2 carros importados, uma Land Rover Evoque, uma Sorento. Hoje nós temos a vida que eu sempre sonhei. Então hoje a minha família é abençoada também, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Por causa da minha decisão, hoje eu consigo abençoar toda a minha família. Hoje uma pessoa que só tem o ensino médio, hoje eu consigo ensinar doutores, advogados, pessoas formadas que querem ser como eu. Hoje o Espírito Santo, ele representa tudo em minha vida. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada de material, nem família, por nada que eu tenho. Eu não trocaria pelo Espírito Santo, porque eu sei que tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Que chama o seu povo para essa causa santa. O Espírito Santo já se move em nós, já se move em nós, ungidos do Senhor. É o pastor juntando ovelhas para esse avivamento, sinal dos tempos, novo Pentecostes, o fogo santo e o Consolador. Deixa queimar esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará.
Elias, o profeta que desafiou os falsos deuses e provou para todo o povo de Israel o poder da manifestação do verdadeiro Deus. No século IX a.C., num tempo de idolatria, Elias mostrou que sua fé não o deixava temer absolutamente nada. E foi no Monte Carmelo que o servo orou a Deus. Enfrentou sozinho 450 homens que adoravam a imagem de Baal e o fogo desceu do céu. Elias lutou com as armas espirituais. Foi testemunha de muitos milagres. Venceu a morte, a fome e um exército de inimigos. Assim como Elias, o seu relacionamento com Deus vai fazer a diferença em sua vida. Quem tem o Espírito Santo não aceita os problemas, persevera, tem força para vencer todos os obstáculos e conquistar a vitória em qualquer área da vida. E assim como fez Elias, nós vamos fazer um clamor de desafio e fé no Monte Carmelo. Participe da Fogueira Santa de Israel e conheça o poder do único e verdadeiro Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, essa é a nossa fé. O profeta Elias viveu numa época tão difícil, tão idólatra, pagã como hoje. Nós vivemos nesse mundo pagão idólatra. Só que a situação era tão cruel naquele momento porque todo o povo de Israel estava corrompido, todo o povo de Israel. E é óbvio que o profeta, movido por uma revolta, ele chamou o povo e disse: olha, vocês ficam divididos entre o Deus de Israel e os profetas de Baal, ou o próprio Baal. Vocês têm que definir a sua fé. Vocês têm que definir a sua vida através da sua fé. Se Deus é Deus, seguir Deus. Se Baal é Deus, então seguir Baal. Você vai tomar uma decisão, minha amiga, meu amigo, de decidir a sua vida daqui para frente. A Fogueira Santa de Israel é para decidir a vida das pessoas, com o Espírito Santo, é claro, optando pela fé no Senhor Jesus, que é o batizador com o Espírito Santo. Você quer uma vida nova, você quer ter sucesso, o Espírito Santo é a razão de ser. Preste atenção, deixa eu falar para você uma coisa. Todo mundo neste mundo, quando nasce com talento. Todo mundo tem talento. Todo mundo tem um dom. Mesmo que a pessoa seja analfabeta, ela tem um talento. Por mais analfabeta que ela seja, ela tem um talento. Não interessa se ela é pobre, miserável, não importa nada. A pessoa que nasce nesse mundo, cada pessoa carrega consigo, traz consigo um talento. É uma força pequenininha, mas é um talento que ela recebeu. Quando essa pessoa recebe o Espírito Santo, então o Espírito de Deus é o poder do alto. Ele vem sobre essa criatura e faz multiplicar a sua força, o seu talento. Ela então começa a descobrir como ela vai ganhar dinheiro, ela vai descobrir como ser feliz, a quem ela vai entregar a sua vida, ou com quem vai casar, porque ela vai ser feliz na direção do Espírito Santo. Essa é a proposta da Fogueira Santa de Israel. Por favor, preste atenção nesse testemunho que nós vamos colocar de alguém que recebeu o Espírito Santo. Preste atenção, por favor. Meu nome é Gabriela Lima da Silva, tenho 23 anos e a minha infância, ela foi uma infância, assim, tranquila, digamos, né? Os meus pais, eles não tinham problemas em casa, entre eles, mas eu vivia muito sozinha, porque os meus pais, eles trabalhavam, desde muito nova eu não tinha muito convívio com eles por conta disso. Comecei a olhar ao meu redor e eu via, os meus amigos iam para festas, então eu falava, eu tenho que
ir para festas. Os meus amigos, eles bebem, então eu tenho que beber. Então aí eu fui olhando para aquele brilho, para aquele colorido que à minha frente se apresentava, e eu comecei a desejar aquilo. Eu pegava todos aqueles meus amigos que eu tinha aquela máscara de felicidade, de alegria, e falava para eles assim: olha, a gente vai fazer uma festa. Se eu não fumasse maconha, eu tinha que beber muito, muito. As pessoas olhavam para mim: você não vai nem conseguir ficar de pé. Pegava qualquer garrafa que fosse de bebida, de vodka, de pinga, do que fosse, eu virava. Ninguém fazia isso, ninguém faz isso. A pessoa pega um copinho e fica ali tomando. Eu não conseguia. Comecei a falar com os meus amigos: olha, você quer droga? Ah, eu quero, então me dá o dinheiro. Você quer droga? Então eu vou comprar pra você. Então eu comecei a influenciar as pessoas que conviviam comigo, pegava o dinheiro, ia na biqueira, ia na favela e comprava droga. E aí eu tava entregando e a polícia parou e viu eu fazendo aquilo. E quando ela chegou lá na escola, que a polícia tinha me pego, o policial falou pra ela o que eu tava fazendo e tudo. E a minha mãe chegou na frente de todo mundo e ela falou assim: nenhum de vocês ande com ela, porque ela é má influência. Ela é uma pessoa que não vai levar vocês pra um lugar bom. Então eu tinha muito ódio, muita raiva, eu tinha vontade de matar ela, eu tinha vontade de acordar de madrugada e ir lá enfiar uma faca nela. Eu via na televisão aquelas pessoas que matavam a mãe, que matavam o pai, eu falava: eu quero fazer isso, eu quero ser igual. Cheguei a falar até com pessoas que eram da vida errada, se tinha como fazer alguma coisa. Eu armava para roubar a minha casa, para roubar os meus pais. Então eu fiz tanto inferno que eu convenci o meu pai a me deixar ir com a minha tia lá para Minas. E eu falei: olha, eu quero ir, e eu fiz o inferno. Eu cheguei na cidade, mal pisei, já encontrei gente com maconha, já comecei a fumar maconha. Todas as noites eu vivia sem dormir, meus olhos eram fundos, eu era feia. As pessoas às vezes olhavam para mim: olha, você é muito feia. Por quê? Porque eu tinha aquela visão, eu parecia uma caveira, assim, era magra. Então ele foi me buscar e me trouxe à força. Eu não queria, mas ele me trouxe. E aí eu fiquei dentro de casa de novo, e aí eu não aguentava mais. Aquela solidão já era demais pra mim. Eu não conseguia dormir, eu não tinha paz. Então meu pai me chamou pra eu ir na Igreja Universal. Eu falei: então, se meu pai me falou que se eu quiser eu consigo encontrar uma saída, eu vou lá. E aí foi quando eu cheguei na Igreja Universal, estava vazia a igreja, não era no horário de reunião, não era no momento em que estava todo mundo lá, não tinha ninguém, só tinha eu. Aí eu andei a igreja inteira, cheguei no altar e eu falei para Deus, eu falei: meu Deus, a minha vida, que é entregue lá fora, que eu faço tudo isso de errado, eu entrego aqui no teu altar. Eu entrego aqui tudo, tudo. E eu fui para uma decisão. Eu levantei dali com uma nova vida. Eu levantei dali para um Deus, que antes eu não tinha. Eu não tinha um Deus. Então, quando eu me levantei dali, eu criei que aquele era meu Deus. Eu percebi que eu tinha força. A força que antes eu não tinha, eu tinha dentro de mim. Então, quando eu cheguei na minha casa, a primeira coisa que me aconteceu foi uma amiga do passado, uma amiga que usava droga comigo, tocou no meu interfone e falou: ó, eu tenho droga aqui pra você. Nunca ninguém tinha me dado droga. Eu peguei tudo que ela me deu, joguei dentro da privada e dei descarga. E eu fiquei olhando aquela droga, tudo aquilo indo pela descarga. Então eu comecei a viver aquilo. Eu comecei a viver os pensamentos de Deus. E na palavra dele eu tinha a base. E eu vi que o Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo. E eu fiquei pensando, se o Senhor Jesus, que era o próprio Deus ali, ele recebeu o Espírito Santo, eu também tinha que receber. Eu jejuava, eu lia a Bíblia, eu orava, eu ouvia a palavra amiga do bispo, eu ficava conectado o tempo inteiro com a fé. Então eu comecei a pensar, eu falei: eu quero o Espírito Santo, mas por que eu quero? Não adianta eu falar para ele que eu quero: olha, meu Deus, vem agora, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Não adianta, eu tenho que saber o porquê que eu quero. Ele me deu a direção de que eu precisava dele para permanecer e para ganhar almas. Então eu fui, sentei na primeira cadeira da igreja. Eu sempre gostei de sentar lá na frente, desde que eu cheguei, mas naquele dia foi diferente. Eu sentei lá, eu levei pessoas junto comigo para a reunião, eu não fui sozinha. Na hora que começou a busca,
eu falei, meu Deus, eu quero o Senhor para mim, para me dar capacidade, direção e para que eu consiga permanecer na fé para sempre, e eu preciso do Senhor para levar para as almas, para levar para os sofridos. E ali naquele momento que eu orei, que eu falei que eu queria Ele, tanto para permanecer firme, quanto para ganhar almas, ali eu recebi o Espírito Santo. Naquele momento, o Espírito Santo veio e Ele completou a minha alma. Ele completou o meu ser, ele me encheu. Era uma alegria, uma paz, uma vontade de ganhar alma. Agora, a vontade de passar a presença de Deus era diferente. Não era só, eu vou convidar alguém para vir na igreja. Não. A partir dali, era algo que clamava dentro de mim. Era um fogo que ardia dentro de mim. Eu recebi a fonte dentro de mim, que jorra água viva. Então, aquelas pessoas que eu convivia, eu passei a levar vida. Então, eu lutei pelo meu primo, que ele se converteu, ele estava nas drogas, ele estava no crime, ele se converteu. Hoje ele é obreiro. Eu tenho uma amiga minha também que chegou na igreja sofrendo, desesperada. Eu atendi, eu conversei com ela. Em uma palavra eu falei para ela, você vai receber o Espírito Santo. Creia. E naquele mesmo dia ela recebeu o Espírito Santo. A Adriane, que é muito querida para mim. E nos jovens também, eu consigo ajudar muitos jovens. Eu chego aonde eles estiverem. Não tem como falar que eu não sou feliz. Hoje, claro que o meu bem maior é o Espírito Santo. Onde eu vou, eu tenho paz. Eu hoje tenho um trabalho que é muito bom, que eu gosto muito. A minha mãe, ela é a minha melhor amiga e eu sou a melhor amiga dela. Hoje, ela conversa comigo e ela se abre e eu me abro para ela. Então não temos segredos, não temos nada a esconder. O Espírito Santo, ele é o brilho no meu olhar, ele é o sorriso no meu rosto, ele é o meu coração batendo, ele é o meu pulmão respirando, ele é tudo. Ele é quem abre os meus olhos todos os dias. Porque sem ele eu não sou nada. Os questionamentos da vida como: quem criou o mundo? De onde eu vim? Para onde vou? Por que sofro tanto? Essas dúvidas, ao longo dos anos, massacram mentes e corações. Acredite, Deus tem uma resposta para você. A sua existência, o seu futuro e o sucesso da sua vida serão guiados e conduzidos pelo Espírito de Deus. Você agora pode entender o que Jesus falou. Quem tem sede, venha a mim e eu vou dar de beber. Se é isso que você deseja, toda quarta-feira, na Escola da Fé, milhares de pessoas estão aprendendo através da palavra e da oração a real importância da vida. O recebimento do Espírito Santo. Participe você também, toda quarta-feira, da Escola da Fé. Às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Meu nome é Emerson, eu tenho 39 anos, sou autônomo da área da informática. Na minha adolescência, eu me sentia muito triste, né? Eu sentia um vazio que eu não sabia o que era. E às vezes eu me pegava sozinho no meu quarto, eu e uma garrafa de bebida, bebendo sozinho. E nada dava certo. Eu tinha problema na vida sentimental, eu tentava me relacionar, mas não conseguia. Eu era escravo das paixões, vamos dizer assim, porque eu me interessava por alguém, eu gostava daquela pessoa, eu fazia tudo. E eu era maltratado, eu era desprezado mesmo, né? E no trabalho também, porque eu dava o meu melhor, fazia o melhor, eu era até elogiado, porém não prosperava, não ia para frente, nada dava certo, né? Eu não sabia o que fazer, onde pedir ajuda. Eu passei pelo espiritismo, né? E achei que ali, a princípio, né? Eu achei que ali as coisas iam começar a acontecer. Porque falava-se, né, sobre prosperidade, sobre você conseguir aquela pessoa que você queria, que você gostava, né?
Fazia-se algumas coisas para poder alcançar isso, mas fiquei lá 2 anos e só piorava. Na verdade, nada do que eu tentei fazer lá não deu certo. Eu tinha ouvido falar da Universal, passava em frente à igreja, mas não sabia nada, não sabia o que era feito lá, não sabia quais as orações, não sabia nada. Eu não sabia, nunca tinha ouvido nem falar do bispo. Cheguei numa reunião de domingo de manhã, estava o bispo fazendo a reunião, e aí eu ouvi a palavra, o bispo chamou: vem aqui na frente, você que nada dá certo na sua vida, você já tentou de todas as maneiras, mas nada dá certo. E aquela palavra foi para mim. E eu fui lá na frente do altar e o bispo fez a oração por todas aquelas pessoas que estavam ali na frente do altar. E a partir dali eu já saí diferente, né? Terminou aquela reunião, eu já saí dali diferente. Ali eu fui aprendendo, ouvindo a palavra, frequentando as reuniões, me batizei nas águas. Eu entendi, né, que eu podia ser feliz em tudo aquilo que eu estava buscando que eu não encontrava, né? Vida sentimental, profissional, né, na família, em tudo. Eu ouvindo a palavra me despertou a esperança, né, de buscar por isso. Porque eu já buscava, mas eu buscava da forma errada, né? Eu buscava nos lugares errados. E aí, ouvindo a palavra, eu fui ouvindo, fui obedecendo, fui praticando. Eu aprendi que manifestando a fé, eu poderia ter muito mais daquilo que eu buscava. Porque eu buscava algo material. Eu buscava algo na vida sentimental, algo na vida profissional, mas eu aprendi que tinha algo muito maior, né? Muito maior do que isso. E nas reuniões de quarta-feira, de domingo, né, que passaram a fazer parte da minha vida, eu fui aprendendo, eu fui buscando. Eu ouvi falar do Espírito Santo nas reuniões de quarta, nas reuniões de domingo, sempre, né, o bispo pregando, que você precisa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai te fortalecer, é o Espírito Santo que vai, né, te guiar, é o Espírito Santo que vai te conduzir. E a partir do momento que você tiver o Espírito Santo, você pode tudo, né? Você não vai ter nada que vai parar você. Então eu quero esse Espírito, né? Eu quero ter esse Espírito Santo. E eu comecei a buscar, eu já frequentava as reuniões de quarta e de domingo, mas eu coloquei força em jejum, oração, propósito, né? Até eu conseguir ter esse dom, né? Que é o batismo com o Espírito Santo. Eu queria mais do que tudo. Eu queria o Espírito Santo mais do que tudo, porque eu sabia que quando eu tivesse o Espírito Santo, era Deus dentro de mim. Eu colocando a minha força, buscando, né? E foi um dia assim maravilhoso. Eu estava numa reunião de domingo e ali, na hora da busca, eu abri meu coração, eu falei para Deus: ó Deus, eis-me aqui, eu me entrego ao Senhor 100%, sem restrição, eu entrego a minha vida ao Senhor. E buscando ali, eu fui envolvido assim por uma força assim tremenda, extraordinária. E eu percebi algo assim no meu ser que eu nunca tinha percebido antes. E ali eu saí assim maravilhado. Foi a maior alegria da minha vida, foi ter o Espírito Santo. As pessoas já viam em mim algo diferente, né? Um brilho diferente. E eu queria falar para as pessoas, né, realmente o que tinha acontecido comigo, né? Que eu tinha recebido algo assim que é difícil explicar com palavras, que só mesmo a pessoa recebendo ela vai poder, né, entender essa experiência. Hoje eu tenho um casamento abençoado, que é fruto do Espírito Santo, né, para a minha vida profissional, que hoje também, graças a Deus, nós estamos conquistando, estamos crescendo. Também foi uma direção do Espírito Santo para eu chegar nesse trabalho que eu cheguei hoje. E na minha família também. Nos dias de hoje que nós vivemos, sem o Espírito Santo, é muito difícil, porque a tendência do mundo é piorar, né? As coisas que nós vemos acontecendo, cada dia surgem coisas novas, e sem o Espírito Santo para poder te sustentar, fica praticamente assim, impossível, é difícil viver nesse mundo, né? Eu não me imagino sem o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo a gente não tem direção, a gente não caminha, não troca o Espírito Santo por nada. O Espírito Santo é o meu bem maior. É a minha joia, o meu tesouro. Busquei a razão de viver,
nos caminhos que percorri. Andei por lugares comuns à procura de ser feliz. Me entreguei por qualquer sensação aos prazeres da vida. Jamais pensei que momentos assim pudessem terminar. Então, de repente eu senti um vazio no coração. E até mesmo junto de alguém eu sentia a solidão. Não deu pra essa dor segurar essa cruz pesada demais. Tentei, como um louco tentei, do meu próprio corpo fugir, sem ter mais lugar pra onde ir. De joelhos orei, procurando uma luz. Senti tua mão me tocar, meu amigo Jesus. Seja onde for, me leva, meu Senhor. Quero te amar, te dar o meu louvor a qualquer lugar, pra sempre ao teu lado quero estar. Seja onde for, me leva, meu Senhor. Quero te amar, te dar o meu louvor a qualquer lugar, pra sempre ao teu lado quero estar. Pois é, minha amiga, meu amigo, eu fico tão feliz de ver as pessoas se encontrando, e sobretudo encontrando com Deus. Eu fico tão feliz, tão gratificado, porque não existe nada mais glorioso, nada mais poderoso, nada mais rico do que você receber o próprio Deus dentro de você. Você andar com Deus, Deus andar nos seus sapatos, Deus vestir as suas roupas, Deus dormir com você, comer com você, viver 24 horas por dia com você, o próprio Deus, o Espírito de Deus. Mas isso, para que a pessoa o tenha, é preciso que ela se entregue, se renda, 100%. Foi o caso desse rapaz. Você vê que ele estava com um problema até mesmo de fraqueza, pensamentos fracos. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, ele descobriu o seu talento, ele casou, enfim, a vida dele mudou completamente. E é isso que eu quero para você. Você quer isso? E você não tem que pagar nada, é uma questão de você entregar a sua vida, colocar num altar a sua vida. Você não tem que pagar nada, você tem que dar a sua vida por inteiro. Para você receber 100% de Deus, você tem que dar no mínimo 100% para Ele. Ou não é? É tudo por tudo. Vamos assistir mais um testemunho, dessa feita com fake news. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Nelson Moreira, eu tenho 56 anos, eu sou de Santo André. Ouvia muito falar, principalmente do Bispo Macedo, da Igreja Universal, que o bispo era ladrão, os pastores tudo ladrões, né, que pediam ofertas por benefício próprio deles, enganavam muitas pessoas, próprios parentes falando sobre o Bispo Macedo,
fazia lavagem cerebral, que entrava lá na igreja, eles o que poderiam tirar de você tirariam, que você indo lá você seria roubado, e a gente ouvindo e vendo imagens, por exemplo, no Maracanã, que teve aquele evento muito grande, os pastores saindo com sacos e sacos de ofertas, aquilo lá, imagina, a mídia pegando em cima, né? Tem que prender um homem desse e deixar ali pro resto da vida. Era essa imagem que eu tinha, era prender, prende ele e deixa lá, não tem contato com ninguém. Porque eu casei muito cedo também, foi uma situação bem difícil, né? Eu não dei felicidade para ela. Então era muita amargura, muita tristeza, eu tinha muito ódio no coração, porque para preencher era bebida, era droga, era mulherada, então isso é o que preenchia e deixava a gente com ânimo. Depois dos efeitos das drogas, eu deitava na cama, eu não conseguia dormir, porque aí eu pensava nos filhos, eu pensava na esposa, eu pensava que eu podia estar fazendo outras coisas, aí eu não conseguia dormir, eu virava à noite. E eu fiquei sabendo que ela estava indo na Igreja Universal. Eu entrei, acho que a boa maioria das pessoas, quando vão para a igreja, fica meio assim, com receio de alguém ver, você fica lá no cantinho, lá no fundinho, né, para ver se ninguém está te olhando, e eu participei daquela reunião. Foi, assim, a coisa mais maravilhosa. Porque até então, eu não dormia, de lá para cá, sempre dormindo. Né? Foi dessa forma que a primeira vez que eu pisei na Igreja Universal. Aí eu vi essa primeira palavra, eu vi que deu resultado, falei assim, então peraí, eu tenho que observar isso direito, o que está acontecendo. Porque lá fora é uma coisa, aqui eu estou vendo outra. E minha vida está toda, desculpa a expressão da palavra, desgraçada. Alguma coisa está errada. Então eu vou começar a vir aqui para ver se eu mudo essa situação, porque eu quero mudar, preciso mudar, eu não posso viver dessa forma. Eu falei assim, é aqui o lugar. Eu posso ouvir o que for que eu estiver ouvindo lá fora. Pode ser mídia, pode ser amigos, pode ser quem for. É aqui. Aqueles olhos que nós tínhamos de ver Bispo Macedo é ladrão, não que não paravam de falar, falavam, mas quando você entra no local para conhecer, para ver o que está sendo falado, pregado, que o que eles pediam de oferta, que é para a obra, não são para eles. Que eles usavam isso para a obra de Deus, para manutenção da casa de Deus. Ali que estava a verdade, e não lá fora. Lá fora era muita pancada em cima do bispo, muita pancada em cima da igreja, e as pessoas não sabem o que tem lá dentro. Esse é o problema. A pessoa teria que estar indo na igreja para saber como que é o trabalho da Igreja Universal. Poxa, o bispo hoje está com mais de 70 anos e está pregando, né? Ele poderia estar descansando, não, mas ele está ali firme, né? E hoje está buscando almas em toda a parte do mundo. Com isso, eu já comecei a voltar a conversar com a minha esposa, que até então a gente não conversava também, né? Tem harmonia, tem cumplicidade, né? A gente faz tudo junto. A vida da pessoa muda, transforma. A pessoa pode estar no fundo do poço, no buraco que for. Os pastores ali entregam a vida para eles. Todos os dias, de segunda a segunda, não tem folga. Estão lá. Se precisar, até de madrugada, eles dão uma orientação para a gente. Então vem fazer um desafio. Desafio você a vir para a igreja, para você ver como que vai ter mudança na sua vida, em todos os sentidos. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé.
chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Meu nome é Daniele, eu tenho 25 anos e tudo começou na minha infância, né? A minha mãe, ela tinha depressão, ela já tinha tentado algumas vezes o suicídio. Eu fui crescendo vendo a situação que minha mãe se encontrava. Cresci uma criança triste e eu tinha vários problemas de saúde também. Até que um dia uma amiga da minha mãe convidou ela para estar indo na igreja. Minha mãe foi e ela começou a fazer as correntes e buscar pela minha cura e pela cura dela. Aí minha mãe foi curada, ela foi liberta dessa depressão, foi liberta dessa angústia, dessa tristeza, e aí a nossa vida começou a mudar. Mas mesmo assim eu fui crescendo e ainda tinha um vazio dentro de mim, porque eu não tinha o Espírito Santo. Eu achava que só pelo fato de estar na igreja que ia resolver os meus problemas, mas não resolvia, pelo contrário. Eu não era feliz, eu não conseguia dormir direito, tinha vezes que eu acordava assim, tentava dormir, não conseguia, aí eu sempre, para dormir eu tinha que ligar na programação da igreja para ter um pouco de paz e conseguir dormir, porque eu não conseguia assim. Por muito tempo, mesmo ouvindo falar de Deus, mas eu desprezei Ele, porque eu achava que lá fora ou com as minhas amizades eu poderia preencher aquilo, né? E hoje eu me arrependo de ter desprezado. Eu fiquei em torno de 12 anos dentro da igreja e eu não me entregava 100%, mesmo vindo para a igreja, mas eu não tinha ainda renunciado a minha vida lá fora. Eu ainda não tinha me convertido de fato, de verdade, né? Porque a palavra de Deus fala que se aquele que se converter dos seus maus caminhos, então eu abrirei as janelas dos céus, né? Para aquela pessoa. E isso eu não tinha feito. Eu achava que Deus ia fazer isso por mim, mas eu tinha que fazer. Foi quando eu decidi abrir mão de toda a minha vida lá fora, abrir mão de amizade, abrir mão do pecado, de namoros que não me levavam a nada. E aí eu comecei a me entregar. Só que antes também eu vinha para a igreja, participava e eu sempre colocava tudo em primeiro lugar. Eu colocava minha vida financeira em primeiro lugar, colocava minha vida sentimental em primeiro lugar. Só que aquilo não resolvia o problema, até que um dia eu entendi que se eu buscasse em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas seriam acrescentadas na minha vida. E aí eu comecei a me entregar. Eu ia trabalhar, eu buscava todos os dias. Eu lembro que o bispo, ele fazia programação na rádio, ele buscava meio-dia, 6 da manhã e 11 horas da noite. E eu sempre buscava. Na hora eu saía para almoçar mais cedo, eu entrava no banheiro e ficava o meu almoço praticamente todo lá, buscando, me entregando. Também fazia jejum todos os dias, orava. Eu entendi que a minha vida só ia mudar por completo quando eu recebesse o Espírito Santo. Eu tinha que mostrar isso com as minhas atitudes lá fora. Eu tinha que ser a mesma pessoa dentro da igreja e fora também, né? E aí eu comecei a me entregar 100%. Eu lembro que eu estava ajoelhada buscando o Espírito Santo 11 horas da noite na programação do bispo, e ele falou, né, pra gente se entregar, pra gente se derramar, e aí eu criei naquela palavra. Mas antes disso eu já estava me preparando, porque eu tinha certeza que eu ia receber. Então eu
eu preparei a minha casa, preparei o meu ambiente, me preparei para que o Espírito Santo ele entrasse. Não tivesse nada sujo que impedisse ele de entrar. E aí eu fui buscando. E eu lembro que na oração o bispo ele falou, né? Receba a paz que eu tenho, essa paz que eu tenho eu te dou. Receba o Espírito Santo. E aí nesse momento eu recebi. Aquela paz que eu busquei tantas vezes, ela veio. Tudo que eu tinha feito, eu tinha sacrificado tudo, mas ainda era pouco. Eu falava assim, meu Deus, eu fiz tudo isso, mas ainda é pouco. É como se o Espírito Santo é algo tão maravilhoso, tão grandioso, que tudo que a pessoa fizer ainda vai ser pouco comparado a ele. Porque o próprio Deus morando dentro de nós, mesmo a gente sendo falha, mesmo a gente sendo talvez a pior criatura, né? A gente ter sido desprezado pelas pessoas, a gente ter passado por tantas coisas e a gente vê que mesmo o mundo tendo nos rejeitado, Deus ele nos escolheu. Hoje eu não consigo nem me imaginar, né, sem ter ele, porque nos momentos das lutas é ele que está do meu lado. Na verdade ele não está do meu lado, ele está dentro de mim. Eu lembro que quando eu busquei o Espírito Santo, eu falava, meu Deus, eu não quero mais o Senhor do meu lado, porque do meu lado eu já tenho as pessoas, mas eu quero o Senhor dentro de mim, eu quero o Senhor morando dentro de mim. O Espírito Santo ele representa tudo, porque ele é o motivo da minha existência, ele é o motivo da minha alegria. Eu sei que nos momentos de luta, nos momentos de deserto, nos momentos de tristeza, ele está sempre ali. Ele me consola, ele é muito mais do que um consolador, né? Ele está dentro de mim a todo instante, ele me mostra o caminho. Claro que ele não me impede de errar, mas ele me mostra o caminho. E isso eu tenho visto na minha vida, porque depois que eu recebi o Espírito Santo, eu tive lutas, eu tive problemas, coisas que antes eu não conseguia resistir, com o Espírito Santo eu já passei a resistir. E realmente, depois que eu busquei ele, coloquei ele em primeiro lugar, ele acrescentou nas demais áreas da minha vida. Hoje eu trabalho, eu sou casada, eu sou feliz, mas acima de tudo é o Espírito Santo, acima de tudo é a minha salvação. E hoje eu sou muito feliz, graças ao Espírito Santo. E há uma diferença, né, do antes e do depois que a pessoa recebe o Espírito Santo. Oh meu Deus, ouve a minha oração. Livra-me, te peço, desta minha solidão. Ninguém neste mundo pode me ajudar. O amor e a paz me dar. Em nome do teu Filho, Jesus. Meu Pai querido e amado, em o nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós chegamos diante de Ti pela fé, com os pensamentos focados nas Tuas promessas, meu Pai. Promessas que não podem voltar vazias. Por quê? Porque saíram da Tua boca. O Senhor, meu Deus, disse: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Meu Pai, eu estou me colocando junto com essas criaturas que ouvem, participam desta oração, que estão vivendo em angústia. Eu estou fazendo a minha voz junto com a delas, ecoando, juntando a nossa fé, para que agora mesmo, nesse instante, o teu Espírito venha sobre essa criatura que está se derramando aos teus pés. Ó, meu amado Pai, nós sabemos que o Senhor é verdadeiro, é fiel, é poderoso. Não há nada que seja impossível para Ti e nem para aqueles que creem em Ti. Então eu te peço, estende a tua mão para livrar essa pessoa que está me ouvindo, assistindo, neste momento, em cima de um leito de dor, num hospital, numa clínica, ou talvez esteja num presídio, num sistema penitenciário. Essa criatura, meu Pai, que está vivendo num palácio ou num barraco, não importa, ou mesmo debaixo do viaduto, onde quer que a nossa voz chegue, nesse caminhoneiro, qualquer que seja a criatura que ouve agora, ela seja tocada pelo teu Espírito, de forma, meu Salvador, que ela saiba, tenha certeza que o teu Espírito quer morar dentro dela e mudar a vida dela.
Que isso seja feito agora, Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Elias no Carmelo, os profetas de Baal desafiou. Sacrifício no altar ofereceu, com o fogo do Espírito Deus lhe respondeu. Minha amiga, meu amigo, se Deus me desse a palavra certa, que fosse ao encontro do clamor que a sua alma grita. Eu queria ter essa palavra. Mas nós estamos dando aquilo que nós sabemos, que podemos. Mas amanhã estaremos aqui de volta novamente para orar por você, mostrar testemunho, mostrar a diferença entre o antes e o depois de pessoas que mudaram as suas vidas econômica, sentimental, casamento, tudo, mudou tudo por causa da infusão do Espírito Santo dentro delas. Amanhã estaremos aqui de volta neste horário, nesta emissora. Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus. Tudo ou nada, assim Elias foi para o altar, vida por vida, no Monte Carmelo, o Espírito Santo vai fazer. O revoltado sacrificará, porque ele não aceita se curvar. Uma atitude é o que Deus quer, um sacrifício pela fé. Somente assim Deus responderá, o sobrenatural acontecerá. O Deus de Elias não morreu.